Café com Política. O cientista político Bruno Silva segue lá em Rondônia e hoje ele gravou a sua participação fazendo uma crônica sobre o segundo turno aqui na nossa região. Olá, muito bom dia, Sandra, muito bom dia, Felipe Pereira, claro, Bom todos dia. os nossos queridos ouvintes do CBN Campinas. A gente está agora na reta mais do que final desse segundo turno das eleições municipais. Muitas das cidades da região experimentando, portanto, essa sensação do que é ter um segundo turno, né? Seja para o bem, seja para aqueles que querem mais é que o processo termine logo de uma vez por todas, né? Mas a despeito disso tudo, tem uma questão que ela é fundamental, sim, que é prestarmos atenção nessa reta final nas condições de disputa, fazemos a nossa lição de casa, darmos aquela última checada nas propostas do candidato, verificarmos, obviamente, se aquilo que eles fizeram nessa etapa final da campanha é condizente ou não é condizente também com as necessidades que a gente identifica dos municípios, o principal problema, as principais políticas públicas que precisam melhorar e que por vezes não tiveram o atendimento adequado. Então é chegado a hora de fazer essa decisão. A gente sabe também que muitas das vezes as campanhas descambaram em alguns momentos para troca de farpas, violências, né, do ponto de vista de agressões, da construção de narrativas também para um buscar desconstruir o outro, mas é preciso que a gente lembre que, passado esse momento eleitoral, o próximo prefeito vai ter que sentar na sua cadeira lá, vai ter que articular com a Câmara de Vereadores, vai ter que definir ali as prioridades do ponto de vista orçamentário e, consequentemente, avançar com o seu programa, com o seu projeto. Vai ter que fazer bastante política, né? É o caso, por exemplo, de Sumaré, né, que a gente sabe que terá aí um segundo turno das eleições pela primeira vez, né? A disputa está concentrada entre o Henrique do Paraíso do Republicanos. Atualmente o Henrique do Paraíso também é uma figura que está mais à frente ali nas disputas eleitorais, né? E o William Souza do PT, que é vereador, né? Vale destacar também que é importante dizer que ali a gente teve um processo onde o Henrique do Paraíso, por exemplo, não participou da maior parte dos debates, né? Isso inclusive permitiu com que o William Souza criasse uma narrativa própria para ele, do ponto de vista das eleições, do ponto de vista ali das discussões que a gente fez aqui no âmbito do Grupo EP como um todo, né? E por outro lado, a gente sabe também que há uma disputa até o último minuto por parte daquele eleitor que está indeciso, por parte daquele eleitor que ainda não sabe ao certo em quem vai votar, ou até mesmo aquele que pode vir a modificar o seu voto. Uma das preocupações que a gente tem acompanhado que está no nosso radar diz respeito à taxa aí de abstenções eleitorais, eventuais votos brancos e nulos e tudo mais, né? Outra localidade também da nossa região que terá o segundo turno ali é uma disputa um pouco diferente, né? Não é uma disputa só sobre esses políticos aí que estão em ascensão como um todo, como é o caso de Sumaré. Mas aí já é uma disputa entre um quadro mais consolidado, né, de um lado, e do outro lado uma relativa novidade, né? Então a gente tem novidade, mas já foi várias vezes prefeito, né? Então a gente tem de um lado, vamos lá, o Bajas Negre, né, do PSDB, que já foi prefeito em 2005, 13, 16, e agora, e mais recentemente, de 17 a 2021. Ele concorre contra o Elinho Zanata, do PSD, que já foi prefeito de outras cidades vizinhas ali, como é o caso do Charqueada, São Pedro, que agora almeja, de algum modo, ser o prefeito também de Piracicaba, né? Vamos ver se vai conseguir esse feito ou não, como que vai ser essa reta final. O fato é que Bajas Negre acabou terminando ali as eleições do primeiro turno em primeiro lugar, e na semana passada a pesquisa nossa, inclusive aqui da Quest, né, que foi divulgada pela IPTV como um todo, apontava que 62% dos moradores ouvidos consideravam a gestão de Almeida como negativa, que é o atual prefeito, Luciano Almeida, que acabou ficando numa situação muito ruim ali da disputa eleitoral, que permitiu com que essas outras forças políticas surgissem e que Bajas Negre de alguma forma viesse tentando trazer ali o seu capital político à tona. E o segundo turno também acontece na cidade de Limeira, né? A cidade de Limeira é a segunda maior cidade da região metropolitana de Piracicaba. Lá disputam Betinho Neves, né, do MDB, que é empresário, atual vereador, e Murilo Félix do Podemos, que é ex-deputado estadual, né? Os dois tiveram uma diferença ali de menos de 10 mil votos no primeiro turno. Vale lembrar também que tem figuras de família política, como é o caso, por exemplo, de Murilo Félix, né? E que mais do que isso, nós tivemos ali também o atual prefeito apoiando uma candidatura que acabou por não vingar, né? Que acabou por não avançar, vamos dizer assim, que foi a candidatura de Érica Tanque, e isso trouxe, obviamente, também novidades ali na disputa eleitoral
como um todo, né? Então, acho que é chegado o momento da reta final do eleitor decidir, dele verificar, e a despeito, obviamente, dessa disputa de narrativas, de quem está de acordo político com qual figura, com qual personagem principal, acho que o mais importante dessa história toda é a gente fazer um voto consciente, é a gente ter a clareza de que é o momento de votarmos, depois não vai adiantar chorar muito o leite derramado, tá certo? É isso, eu fico por aqui também. Um abraço para os nossos queridos ouvintes e certamente nesse final de semana a gente volta com bastante informações aí também sobre a disputa eleitoral como um todo, sobre o desenvolvimento dela e qual será, obviamente, o resultado final disso tudo. Valeu? Bom final de semana, abraço aí para você, Sandra, Felipe e os nossos queridos ouvintes. Obrigado, Bruno. Dado o recado aí do Bruno Silva, cientista político, sempre aqui com a gente no Café com Política. CBN, eleições.